Muito boa tarde a todos. Com imenso prazer que eu inicio esse webinar, que foi criado com o intuito de dar o pontapé inicial na Comissão de Assuntos Financeiros, a qual a Conexão BR, Investimentos, em parceria com a CCBC, com a Câmara de Comércio, resolveu criar. Foi uma ideia do Ronaldo, do presidente da CCBC, porque a gente enxerga nesse momento onde nós, do mercado financeiro, que vivemos no dia a dia, coletando informações, dados, produtos de investimento, soluções simples, complexas, a gente trata esse mundo, esse mercado financeiro diariamente de maneira muito forte. E do outro lado, os associados que estão aqui presentes hoje da Câmara de Comércio vivem no mundo corporativo, buscando ferramentas para tomar as melhores decisões dos seus negócios. Então, o intuito dessa dessa comissão foi estabelecer essa ponte entre os associados e a nossa expertise na área financeira, na área de investimentos, para trocar experiência, trocar ideia, buscar cada vez mais como eu disse, informações para tomar as melhores decisões no dia a dia de cada um. Então, a ideia do Ronaldo foi fantástica, a comissão ela se inicia hoje, a gente está muito animado com as rodadas de debate que a gente deve ter ao longo dos próximos meses, e hoje, então, a gente decidiu criar um evento especial, convidar tanto os associados da CCBC, quanto também os nossos assessores da Conexão BR Investimentos e também os nossos clientes, né? Temos mais de 6 mil clientes espalhados pelo Brasil sim, de maneira muito especial, a gente tem um convidado hoje para falar sobre o cenário e a gente vai debater isso ao longo desse webinar. Gostaria só de chamar o Ronaldo como presidente da CCBC para dar boas-vindas a todos e a gente iniciar o evento. Como vai, Ronaldo? Seja bem-vindo, muito prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, Rodrigo. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito honrado. Boa tarde a todos, em particular Arthur, Karine, Elisa, Rodrigo. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Estou muito feliz, muito honrado em participar. Peço desculpas pelo uso da máscara, mas é que eu estou em local público, estou no intervalo de uma reunião de conselho aqui em Goiânia e prometo não me estender muito, para não tirar o brilho desta importante reunião, deste marco para a CCBC, que é a criação da Comissão de Assuntos Financeiros. Um sonho meu, antigo, que partiu de uma reflexão que é muito simples. A Câmara de Comércio Brasil-Canadá tem uma comissão importantíssima, que a gente chama de Comissão de Assuntos Econômicos, onde os CEOs dos associados, os principais associados, têm a oportunidade única de, uma vez por mês, conversar diretamente com a diplomacia canadense e com a diplomacia brasileira. Mas não tínhamos uma comissão de assuntos financeiros, um assunto tão importante, tanto para investidores do Canadá, que pretendem olhar para o Brasil com olhos ambiciosos e interessados, quanto para investidores brasileiros que podem olhar para o Canadá também. Então, para mim, é uma grande honra ter vocês como associados, como gestores do nosso patrimônio financeiro também. Vocês compartilham comigo a chave do cofre da CCBC, uma honra muito grande. E, mais uma vez, gostaria de parabenizar vocês. Eu tenho certeza que os caminhos dessa comissão serão de muito sucesso. Nós temos importantes conhecimentos para compartilhar com todos, não só com a comunidade de investidores, mas também do ponto de vista da educação dos nossos associados, dos alunos e das pessoas físicas, tanto brasileiras quanto canadenses. É uma grande honra estar aqui e declaro inaugurada a Comissão de Assuntos Financeiros oficialmente. Contem comigo sempre, contem comigo porque estarei aqui de coração. Muito obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço, Ronaldo, obrigado por dedicar esse tempo. Eu estava ciente que a sua agenda estava super conturbada hoje, mas foi um prazer tê-lo aqui. Sabe as palavras, a ideia é justamente essa, estabelecer sinergias
e sempre a informação hoje em dia é algo tão assim, ela é tão presente na nossa vida que às vezes ela se torna até um problema. O senso crítico de cada um, ele cada vez precisa estar mais aflorado, desenvolvido, porque a divergência de informação, ela vem se apresentando de maneira muito rápida na nossa vida. Então, a tomada de decisão, ela está ficando cada vez mais complexa. Nesse sentido, eu acho que a comissão, ela pode estabelecer essa ponte entre informação e necessidade da informação de maneira bastante positiva para todos. Então, sem mais, eu gostaria de trazer aqui um convidado super especial, o Arthur Wichmann, CIO do XP Private. Tá? O Arthur tem uma vasta carreira no mercado financeiro, é uma pessoa que eu ouço com boa frequência falar sobre o mercado, falar sobre diversos assuntos na XP. Então, quando surgiu a ideia da comissão, eu pensei diretamente no nome do Arthur, e eu tenho certeza que todos vão aproveitar bastante a mensagem que o Arthur veio para passar. E aí, Arthur, o cenário é bom, é ruim? Como é que você está vendo? Eu, sinceramente, não estou muito otimista de um lado, porém, a gente sempre enxerga oportunidades, o mercado financeiro, ele sempre traz uma balança, ele pesa negativamente de um lado, mas sempre traz oportunidades de outro. Então, passo a bola para você, é um prazer imenso tê-lo aqui, e fique à vontade para discorrer, a gente está aqui à disposição. Poxa, obrigado, Rodrigo, obrigado, Ronaldo, obrigado a todos os participantes dessa Câmara. É uma honra para mim poder estar falando com vocês, participando desse evento inaugural. É particularmente prazeroso para mim, porque eu estava falando com o Rodrigo antes de começar, uma parte importante da minha carreira se deu no Canadá, né? O Canadá é um dos meus lugares preferidos do mundo, e eu muito provavelmente não fosse um incidente familiar infeliz do falecimento do meu sogro, eu estava trabalhando no Canadá até hoje, assim, morava em Toronto super feliz. Meus filhos cresceram lá, entendeu? São torcedores dos Leafs até hoje, ninguém é perfeito, né? A gente ganhou um campeonatinho com os Raptors há 2 anos atrás, mas fora isso, né, o esporte lá em Toronto não está exatamente brilhando, mas acho o Canadá o meu lugar preferido. Volto para lá sempre que eu posso, tem a Conferência Global do TED, que eu vou lá, eu ia pelo menos enquanto estava aberto, né, todo ano lá em Vancouver. Então, assim, é um prazer enorme poder estar aqui falando com essa Câmara, falando com os membros, entendeu, dessa Câmara. O que eu gostaria de falar com vocês hoje é o seguinte, traçar um pouquinho daquilo que a gente está vendo, dividir um pouquinho do conhecimento nosso, e aí eu vou pedir um pouquinho de licença para começar pelo mundo. Vocês vão falar assim, poxa, Arthur, mas a gente queria falar mais do Brasil, mas é porque não dá para a gente colocar onde o Brasil está nesse momento, sem a gente colocar como é que o mundo saiu da crise da Covid, porque tem implicações muito importantes da forma como a gente saiu da crise da Covid, para onde a gente está e para onde a gente vai. Então, vou pedir 5 minutinhos para falar de mundo, não vai ser muito mais do que isso, e depois a gente entra diretamente no tema de Brasil e na situação um pouco mais complicada. Então, o Rodrigo perguntou, as coisas estão boas, elas estão ruins? Elas estão boas e ruins, né? Quer dizer, o mundo vai muito bem, obrigado. Né? Essa é a boa notícia, né? Quando você olha o que a gente passou, e para quem estuda crises financeiras, como eu estudo, eu não recomendo para ninguém não ter esse hábito pouco salutar, mas assim, para quem estuda crises financeiras, né, assim, o que a gente passou em março e abril do ano passado um negócio que a gente nunca tinha visto, né? Você estudou 1873, não é igual, 1929 não foi igual, 1984 não foi igual, 97, crise da Ásia não foi igual, 2001, bolha das .com não foi igual, grande crise financeira não foi igual. Foi completamente novo. Por quê? Porque abril e março do ano passado foi equivalente à economia global sofrer um ataque cardíaco fulminante simultâneo. Todos os PIBs do mundo caíram entre 20% e 30%, entendeu? Numa questão de 15, 30 dias. Né? A gente nunca tinha visto nada parecido. Você pode até falar, poxa, Arthur, 29 foi pior. Gente, 29 foi pior, mas levou 4 anos para 1929 para a economia chegar no final do poço, né, que foi lá em 1933. 2008 foi pior. 2008 foi pior, mas a crise de 2008 foi gestada em 2005 e 2006. Os primeiros problemas nos setores imobiliários começaram a aparecer em 2005 e 2006, chegaram no setor bancário em 2008, culminando com a quebra da Lehman em setembro de 2008. Né? Então, assim, foi meio que um trem descarrilhando em velocidade lenta. Né?
O que a gente viu em março, abril do ano passado, ninguém nunca tinha visto, incluindo os governos, certo? Então, os governos olharam para isso e falaram assim, eu não sei como responder. O livro-texto de 29 é incompleto, o livro-texto de 2008 não funciona. Como é que eu faço? Gente, a coisa mais parecida com que os governos já tinham se deparado era a destruição de capital nessa larga escala, era uma guerra. Então, a gente hoje em dia, quando você pega a literatura norte-americana, por exemplo, você já usa o termo de políticas econômicas de guerra para descrever o que foi feito para combater a crise da Covid do ponto de vista de política fiscal e monetária. Do ponto de vista de política fiscal, você gasta mais de 20% do PIB em programas de complementação de renda, estabilização de emprego e mercado de crédito, os Corona Vouchers, os programas de manutenção de emprego, né, foram feitos pelo mundo afora. Tá? Do lado monetário, você joga o juro a zero e imprime 4 trilhões de dólares, no caso dos Estados Unidos, 3 trilhões e meio de euros, no caso do ECB, algumas centenas de trilhões de ien, no caso do Bank of Japan. Né? Você imprime muita moeda, e você congela um pouco a situação econômica naquele sentido, ou seja, você deu renda para todo mundo. Para dar uma ideia do tamanho dos programas de transferência de renda que foram feitos, você só vê os Estados Unidos, eu vou pegar o exemplo dos Estados Unidos, mas outros países são parecidos, tá? Incluindo o Canadá. Você só vê os Estados Unidos gastando essa quantidade de dinheiro, 20% do PIB, né, em programa fiscal, em um outro momento na história registrada fiscal dos Estados Unidos, que é a Segunda Guerra Mundial. Você tem que voltar para a década de 40 para ver os Estados Unidos gastando mais de 20% do PIB em um ano em programas fiscais. Tá? Então, assim, é exatamente isso. Programa de guerra, você dá renda para todo mundo, e você congela a demanda, você congela a situação, você congela o emprego e fica esperando uma solução sanitária. Tá? E essa solução ela vem primeiro na China pelos lockdowns, né? Os lockdowns em Wuhan eles contiveram, e já em 2020 a economia chinesa cresceu, foi uma das poucas economias que cresceu ao longo de 2020. Então, você hiperestimulou, ela já saiu crescendo 2%, e ao longo de 2021 ela acelera para o crescimento de 2 dígitos. Aí vem a vacina em novembro e dezembro do ano passado. Com o advento da vacina, você começa a soltar as medidas de restrição de circulação, a economia norte-americana sai crescendo acima de 6,5%, a economia europeia sai crescendo acima de 5%. Quer dizer, é uma coisa que eu nunca falei na minha carreira, Europa e crescimento acima de 5%, é uma coisa que eu nunca tinha falado. Então, você observa um padrão muito claro, com políticas macroeconômicas de guerra altamente, regimes de exceção, altamente pouco usuais, ou assim, muito pouco usuais, mas bastante eficientes. E aí, quando você dá renda para as pessoas, você as permite consumir, as economias saem voando, né? Que era o que a gente estava passando, era o momento pelo qual a gente passou pelo menos até metade desse ano, né? Economias crescendo de forma super acelerada, muito acima do potencial. Ninguém acredita que o potencial da economia norte-americana é 6,5%, ou que o potencial da economia chinesa seja 10% de crescimento, né? Mas você teve um padrão muito claro, que estimulou, controlou a pandemia, reabriu, cresceu, né? E esse padrão foi um padrão claro, aconteceu na China, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Europa. Só que aí uma coisa interessante, para já chegar na história do Brasil, uma coisa interessante a gente começou a observar já no primeiro trimestre desse ano, que foi um padrão, esse sim, muito pouco usual. Você dizer, olha, você deu renda para as pessoas e abriu a economia sai crescendo numa velocidade acelerada, isso é um padrão normal. Você fala assim, poxa, você deu renda para as pessoas vão consumir, o crescimento vai ser super forte. Uma coisa começou a acontecer na economia brasileira, na economia mexicana, na economia indiana, na economia sul-africana. Países que não lidaram bem no momento inicial com o seu surto pandêmico. Lembra que no início do ano, a Índia, por exemplo, era um país que estava com uma série de dificuldades, né? A gente também ainda estava no início do ano com um problema relativamente sério, não, muito sério, não quero dizer, um problema muito sério de controlar a pandemia. E aí você viu um padrão que era um padrão pouco usual, que era um padrão estimulou, nós fizemos Corona Voucher, vários países fizeram, não abriu, e as economias começaram a surpreender crescendo para cima. Aí você fala assim, poxa, como é que se dá esse fenômeno de um crescimento de uma economia que está essencialmente fechada, né? Que mágica é essa? Aí você fala assim, bom, então vamos começar a analisar esse problema e ver o que pode acontecer, né? As conclusões que nós podemos chegar. Brasil, África do Sul são grandes exportadores de commodities. Então, a economia global crescendo de forma acelerada, o ciclo de commodities está levantando essas economias, né? Mas você fala assim, poxa,
Tudo bem, isso explica uma parte, mas o México é um exportador marginal de petróleo, exporta um pouquinho petróleo, né? A Índia é uma importadora líquida de commodities. Então, essa hipótese de só ser ciclo de commodities não explicaria por que o México acelerou no início do ano, por que o PIB da Índia surpreendeu para cima no início do ano, né? Aí você fala assim, não, então tá bom, isso é desobediência civil em larga escala, né? Todos nós resolvemos desobedecer nossos governos e resolvemos circular, porque ninguém aguentava mais ficar em casa. Aí você tem que explicar por que alguém em Mumbai, alguém em São Paulo, alguém, entendeu, na Cidade do Cabo e alguém na Cidade do México resolveram todos sair ao mesmo tempo, né? Mas fala, Arthur, a natureza do ser humano é parecida, ninguém aguenta ficar 18 meses trancado em casa, etc. Tal. Gente, isso explica por que um pouco do consumo poderia ser, entendeu, ter surpreendido, mas a verdade é que as empresas estavam fechadas, né? Então, poxa, como é que o PIB das empresas surpreendeu para cima, né? O shopping aqui em frente à XP estava fechado, né? Como é que o PIB das empresas também surpreendeu para cima no primeiro trimestre? E aí chega uma conclusão que eu acho que essa já é a conclusão importante que eu gostaria de deixar com vocês, porque ela já tem a capacidade preditiva sobre o que a gente pode esperar no futuro. O que aconteceu de verdade é que a gente passou 18 meses criando uma infraestrutura daquilo que a gente chama de PIB digital, que substitui, de certa forma, o PIB real. O que eu quero dizer com isso, gente? Para todos nós que estamos aqui no Brasil no momento, tá? Eu não sei quantos estão no Canadá, ou se tem alguém que está no Canadá nesse momento, mas assim, para todos nós que estamos no Brasil nesse momento, aqui em São Paulo, no Rio, sim, não tem uma esquina que você não veja uma vanzinha de entrega do Mercado Livre, né? Aquela vanzinha amarela do Mercado Livre, com um avião, fizeram um aumento de capital de 1,5 bilhão anteontem, né? Para investir mais em logística. Eles já tinham investido 3 bilhões em logística. Então, o que aconteceu? O comércio digital foi crescendo de tal forma que ele substitui uma parte do comércio que a gente chama de comércio de brick and mortars, né? Do comércio varejo formal, né? Por quê? Porque a gente quer consumir, consumo é gratificação instantânea, você não quer comprar um tênis, ele só chegar daqui a 3 semanas, você quer comprar um tênis, ele chegar no final do dia, no máximo no dia seguinte, você compra aquele tênis e você investe na logística. Então, a gente o e-commerce começou a substituir o comércio. Deixa eu dar outros exemplos. Telemedicina. A telemedicina sequer era regulada no Brasil antes da pandemia, tá? Um dos meus filhos mais novos teve dor de ouvido, tá? A gente não podia ir no hospital, não devia ir no hospital, o pediatra não estava confortável em receber, fizemos uma consulta, você pega o iPhone, coloca o iPhone no ouvido dele, ele falou, infecção bacteriana, prescreve, entendeu? Um antibiótico, chega o antibiótico, a receita via WhatsApp, você manda para a farmácia, o remédio chega na sua casa, resolvido o problema. 2 outros exemplos, que são, acho que talvez exemplos ainda mais representativos do PIB digital substituindo o PIB real, né? Eu garanto que todos os participantes dessa live hoje em dia, nos últimos 18 meses, pediram ou iFood ou Rappi. Né? Por quê? Porque a gente queria comer o nosso sushi preferido e o restaurante durante muito tempo estava fechado. Então, era a única forma da gente ter acesso a isso. Né? E talvez o exemplo mais icônico tenha sido mídia, né? Não sei quem tem filho novo aqui, mas, por exemplo, a Marvel lançou, a Disney lançou Viúva Negra, que é a série nova da Marvel, né? Nos cinemas nos Estados Unidos já estão abertos, né? No primeiro fim de semana eles faturaram 158 milhões de dólares no cinema e 60 milhões de dólares no Disney Plus, que é o streaming da Disney, né? Então, em vez de pegar meu filho, botar no carro, comprar uma entrada de cinema, comprar uma pipoca e uma Coca-Cola, eu paguei R$30, sentei no sofá da sala com a mesma pipoca e a mesma Coca-Cola, a gente viu o filme, é ruim, não recomendo a ninguém, mas, poxa, quem tem filho novo, talvez, assim, resolva o problema do que fazer numa sexta-feira à noite, né? Então, assim, de verdade, o que está acontecendo? A gente criou infraestruturas de consumo de bens e serviços digitais, se elas não são substitutos perfeitos para a infraestrutura de bens e serviços reais, elas são bons substitutos. Elas são substitutos bons o suficiente de forma que a gente consegue já gerar PIB sem circular. E o que isso significa? E por que eu falei que isso tem capacidade preditiva? Porque isso significa que esse uptick que a gente está vendo na variante Delta, que já está subindo na Europa, que está subindo nos Estados Unidos, ainda parece um uptick pequeno, mas qualquer coisa dessas merece uma certa atenção, que o impacto econômico do vírus ele é decrescente ao longo do tempo. Se você tiver, em vez de uma variante Delta, uma variante Gama, uma variante Epsilon, né, você pensa, a primeira variante do vírus, os PIBs caíram 20%. Na segunda variante, na variante Delta nos Estados Unidos, o PIB desacelerou de 6,5% para crescer 5,5%. Então,
primeira variante causou um dano de 20 pontos percentuais do PIB, a segunda variante causou um dano de 1 ponto percentual do PIB. Né? Então, assim, isso é o equivalente a dizer que os nossos organismos econômicos desenvolveram imunidade ao vírus antes dos nossos organismos biológicos. Né? Então, sim, gente, eu não quero minimizar de forma nenhuma o custo humano de novas variantes e de hospitalizações e eventuais mortes. O custo social desse negócio, isso é uma tragédia de ordem dantesca, assim, é um negócio muito, muito grave. Mas o impacto econômico ele é decrescente ao longo do tempo, né? Assim, o que significa o equivalente a dizer assim, olha, nunca aposte contra a tecnologia, né? Assim, no final das contas, assim, a tecnologia ela consegue suprir, né? E os grandes saltos de tecnologia da humanidade foram durante períodos de crise, né? Então, decodificação de genoma, o que a gente fez em decodificar o genoma desse vírus, fazer uma vacina de RNA tão rápido que nunca tinha sido feita, né? Então, assim, é esse o mundo no qual a gente se encontra, um mundo que cresce bastante rápido, é um mundo que é extremamente aprazível para países como o Brasil. Até pouco tempo atrás, a gente pode até falar de China, se vocês quiserem, porque é um parceiro importante tanto para o Brasil quanto para o Canadá, na sua dimensão de importação de commodities, tá? E está desacelerando e vai continuar desacelerando a economia chinesa por desenho, por política econômica, tá? Mas é um mundo ainda extremamente saudável, é um mundo que cresce. Poxa, Arthur, mas esse crescimento vai durar durante algum tempo? Gente, esse crescimento vai durar durante mais tempo ainda. Não na mesma magnitude, não na mesma intensidade. Não estou dizendo que o PIB norte-americano vai crescer 6,5%. Mas quando você olha para os blocos que constituem o crescimento futuro, que vão ser as fundações do crescimento futuro, você olha, por exemplo, o consumidor norte-americano. Tá? Isso é um dado do Banco Central norte-americano, do Fed St. Louis. Né? Quanto é que está sobrando do bolso do consumidor norte-americano agora? Ele fez uma conta super fácil. Quanto a gente deu de Corona Voucher, quanto foi consumido? O que está sobrando é excesso de poupança, 2 trilhões de dólares. Né? Quanto é que está sobrando no balanço das empresas norte-americanas hoje em dia? Isso é a conta de um banco norte-americano também. 3 trilhões de dólares. Né? Quando a gente olha e fala assim, poxa, os estoques no mundo inteiro, e todos nós aqui que somos empresários, né, a gente está lidando com um problema de estoque, porque a gente teve um grande choque de oferta no mundo. Né? A gente desintegrou as cadeias de produção porque as produções pararam. Né? A Toyota não conseguia fazer um Corolla porque faltava um chip desse tamanho para botar no carro. Né? Então, assim, só a reconstituição de estoque faz com que o PIB global possa subir mais 1,5% ano que vem. Tá? Então, você olha, se o consumidor quiser consumir, ele tem dinheiro para consumir, se ele puder circular e ele tem renda, tem capacidade de consumo. Né? As empresas, se quiserem investir para fazer frente a esse consumo, que vai ser um consumo alto ainda durante bastante tempo, elas podem investir, elas têm recursos. E a gente ainda tem que recompor estoque. Então, isso é um ingrediente para um crescimento, se não na mesma velocidade que a gente está acontecendo, não é isso, mas o PIB norte-americano pode crescer 3% durante bastante tempo. Né? Para quem viveu os últimos 10 anos com o PIB crescendo em torno de 1,5%, é quase que o dobro do crescimento que a gente experimentou nos últimos 10 anos em média. Né? O PIB europeu pode voltar a crescer de forma mais acelerada. Então, assim, a gente tem um mundo bastante aprazível e ainda com o advento do juro zero, que para um país endividado como o Brasil é extremamente importante. Né? Por quê? Porque os bancos centrais vão ser extremamente cautelosos, o Bank of Canada está sendo cauteloso, entendeu? O Bank of England, entendeu? O Fed, entendeu? O Bank of Europe, todos eles, entendeu? O ECB, todos eles estão sendo extremamente cautelosos em retirar o estímulo. Por quê? Porque ninguém quer incorrer no risco de fazer as economias desacelerarem demais antes do tempo necessário. Então, todo mundo dizendo o seguinte, olha, a gente está recuperando, está chegando perto dos níveis de atividade pré-crise ou da tendência de pré-crise. Vamos devagar, vamos tirar os estímulos devagar, que é o que o Banco Central norte-americano está fazendo. O ECB sequer está falando em retirar estímulo ainda, entendeu? O Bank of Canada já está falando em retirar estímulo porque a economia canadense já se normalizou de grande forma, entendeu? Então, assim, a gente ainda vai ter um mundo de custo de capital bastante baixo fora do Brasil. E aí Arthur, a gente entra... Oi. E assim, complementando, tem um ponto que assim, me incomoda pessoalmente, eu queria ouvir a sua opinião. A gente está falando, o crescimento deve se estender, faz todo sentido, aí vem aquela variável que mais assusta o brasileiro, mas eu queria a sua visão em caráter global, principalmente Estados Unidos, inflação, né? A gente
sabe que os bancos centrais todos estão preocupados, a gente sabe que nos Estados Unidos existe uma briga de uma parte do mercado sendo mais agressiva em relação a isso, uma parte sendo mais dovish ali, sendo muito mais passiva em relação à inflação. Você acredita que a própria desenvoltura do mercado, de quão aberta é a economia americana, você acha que isso é suficiente para frear a inflação, ou você acha que medidas precisam ser tomadas nesse sentido? Eu acho que em algum momento medidas vão ter que ser tomadas, mas elas vão ser tomadas, Rodrigo, e essa é a pergunta, de forma muito cautelosa, tá? Porque se você pensa na cabeça do Jay Powell, né, o cara está sentado lá como chairman do Fed, você pode incorrer em dois riscos. Você pode incorrer o risco de retirar o estímulo rápido demais e fazer a economia voltar para uma trajetória subótima, ou você pode correr o risco de deixar a inflação subir um pouquinho mais, entendeu? E segundo o Banco Central, você tem que lembrar que os bancos centrais são instituições que têm memória. O Banco Central norte-americano passou os últimos 10 anos combatendo a inflação que ele achava excessivamente baixa. Então, assim, ele fala assim, bom, tem um pouquinho a mais, tanto que ele mudou para o Average Inflation Target, que é Inflation Target na média, né? Então, assim, para ele... Agora que eu consegui, né? Ele falou, agora que eu não estou dizendo que a inflação norte-americana de 5% é um negócio super alto, mas é uma inflação de oferta, que é o que a gente está tendo no mundo inteiro. A gente tirou a oferta e a demanda continuou lá, então o preço das coisas começou a subir, entendeu? E a grande aposta que o Banco Central norte-americano está fazendo é que, olha, uma vez normalizada a oferta, né, os preços vão convergir de volta para o meu nível de equilíbrio, que é alguma coisa em torno de 2%, 2,5%. Eu passei os últimos 10 anos tentando fazer a inflação chegar a 2% e não consegui. Quando você olha a inflação até 2019 nos Estados Unidos, a média era 1,75%. E o objetivo dele é 2%. O cara fala, pô, errei durante 10 anos. Agora que eu consegui fazer a inflação chegar acima de 2%, eu vou ser um pouco mais paciente. É um pouco essa cabeça do Jay Powell. Não estou dizendo que eu concordo com isso não, tá? Eu acho que o risco inflacionário, especialmente agora que a gente imprimiu 4 trilhões de dólares a mais e você está voltando com a demanda, assim, eu acho que esse risco inflacionário está lá, entendeu? Ele é muito claro. Mas eu acho que o Fed vai preferir correr o risco inflacionário do que correr o risco desinflacionário, vamos colocar dessa forma. Perfeito. E aí, gente, entrando para o Brasil, né? Já falando no Brasil, a gente falou da parte boa, e no Brasil também tem partes boas, não é partes ruins, mas a gente vê a situação brasileira com bastante mais preocupação do que a gente vê a situação global, tá? Por quê? Porque não é que tenha bom momento para a gente passar por uma crise, nunca é um bom momento para a gente passar por uma crise. Mas essa crise, ela pega o Brasil num momento particularmente vulnerável, que era um momento no qual a gente estava tentando consertar as finanças do setor público. Ou seja, a gente é um país excessivamente endividado, essa é que é a verdade. Por políticas econômicas, entendeu? Que focavam no aumento do endividamento público no passado, né, que tinham como consequência o aumento do endividamento público no passado, a dívida PIB brasileira subiu de forma muito acelerada até ali 2018, né? A gente tem uma dívida PIB que hoje em dia é 30 pontos percentuais, na verdade 35 pontos percentuais acima da média dos mercados emergentes, né? O mercado emergente tem uma dívida PIB em torno de 50%, o Brasil está com essa dívida PIB hoje em dia em torno de 83, 84%, né? A gente tem um déficit, ou seja, a gente tem uma dívida grande, a gente continua gastando mais do que a gente arrecada, né? E a gente tem um orçamento totalmente engessado. Para vocês terem uma ideia, o orçamento da União Federal, da União, né, assim, ele é 1,5 trilhão de reais fora os orçamentos de guerra, o orçamento de forma sustentável, steady state, né? Desse 1,5 trilhão de reais, 90% é constitucionalmente determinado e indexado à inflação passada. Então, para o governo brasileiro e para nós que somos críticos da política fiscal brasileira em alguns momentos, não é fácil sentar lá na cadeira e você ter que ajustar o seu orçamento, sendo que 90% das suas despesas você não pode sequer tocar, porque é inconstitucional você tocar. Por isso a necessidade da reforma administrativa. Então, assim, aí você tem essa situação de um endividamento alto, de um déficit alto, e a gente é forçado, absolutamente justificável, a gastar mais dinheiro com o advento da pandemia, porque se a gente não fizesse, a gente ia entrar numa depressão lá em 1929. Então, só que as condições iniciais era como se você pegasse, me desculpa aqui a ironia da analogia, mas como se você introduzisse um vírus num paciente que já tem o sistema imunológico mais deficiente,
né? A gente já tinha uma dívida PIB mais alta e você força a gente a gastar mais nesses programas de complementação de renda, né? Que são absolutamente essenciais, que foram bem-sucedidos, que preveniram a economia brasileira de entrar numa depressão, espiral depressiva profunda, tá? Só que agora a gente tem que lidar com a saída desses programas, né? A gente tem que lidar com a questão de como que a gente vai resolver o problema. E se eu dissesse para vocês, olha, gente, de novo, é uma honra poder estar endereçando essa Câmara, mas se eu quisesse deixar uma mensagem para os membros dessa Câmara, eu diria o seguinte, olha, eu tenho 4 grandes preocupações em relação ao Brasil, tá? Que são 4 grandes preocupações que a gente deveria ter em relação ao Brasil. O fiscal e as reformas estruturais. Assim, mas por que esse foco tanto no fiscal, Arthur? Por que essa fixação no fiscal? Porque nós somos uma economia excessivamente endividada, como eu já falei, e porque, quer dizer, está dito com todas as letras pelo nosso Banco Central, olha, se a gente não conseguir controlar nosso endividamento, eu, como Banco Central, não vou conseguir controlar a taxa de juros. E se a gente não conseguir controlar a taxa de juros, a economia brasileira entra num outro equilíbrio de crescimento, entendeu? E inflação, que é pior por definição, né? Então, o que a gente está discutindo agora, entendeu? Infelizmente, esses programas de complementação de renda muitas vezes se fazem necessários, a dimensão social dessa crise de saúde no Brasil, ela é realmente enorme, a gente tem um problema social muito grande, mas a gente está tendo que gastar um dinheiro que a gente, em português muito claro, não tem, né? A gente não tem esse dinheiro para gastar, né? Então, quando a gente olha para isso, como é que a gente sai desse problema, né? Como é que a gente sai dessa solução? A solução, de verdade, é você deixar os mecanismos de mercado funcionarem, a economia brasileira vai crescer pelo menos 5% esse ano, né? E se a gente não tivesse piorado o perfil fiscal, que é o que a gente fez ao longo dos últimos 3 meses, se a gente não tivesse piorado o perfil fiscal, ela provavelmente continuaria crescendo pelo menos 2,5% ano que vem, né? Por quê? Que o juros estava em 2, mas Arthur, o juro não ia ficar em 2 durante muito tempo. Não, mas o Banco Central tinha dito para a gente que, olha, o juro estava em 2, eu vou devagarzinho subir os juros de 2 para 5,5, eu paro em 5,5, olho para o lado, não quebrou nada, ao longo de 2023 eu vou para 6,5, que é o juro neutro. Essa era a primeira versão que o Banco Central falava para a gente há 12 meses atrás, né? Assim, quando a gente estava começando a sair da pandemia. Daí o que aconteceu? O fiscal foi piorando, a gente teve uma inflação pior, verdade, a gente teve, como o mundo inteiro sofreu um choque de oferta, sendo que esse choque de oferta no Brasil teve uma dimensão maior ainda, porque a gente teve o choque de oferta da desintegração das cadeias de produção e o choque de oferta do setor energético no Brasil, ou seja, não choveu, então o preço da eletricidade subiu, a eletricidade é um insumo básico em tudo, então a inflação subiu, né? Então a gente teve esse spike inflacionário, uma inflação que está rodando muito perto de 2 dígitos, né? E quando a gente olha para isso, aí o Banco Central falou, bom, então esquece o plano original, agora nós vamos para o plano B. Na verdade, a gente já está no plano D do Banco Central, já teve plano B, já teve plano C, a gente está no plano D, né? Que é, olha, eu vou ter que subir a taxa de juros muito fortemente, rapidamente, para algo acima de 2 dígitos, para algo de 2 dígitos, acima de 10%, manter isso durante 12 meses lá em cima e, ao longo do tempo, eu caio de volta para o juro neutro, que é alguma coisa em torno de 6,5%, 6,75%, essa é a conta do Banco Central. Então, o que aconteceu entre o plano A e o plano D, né? De novo, um choque de oferta, que está se mostrando mais duradouro do que a gente esperava na economia brasileira, não choveu, não encheram os reservatórios, o preço da energia elétrica está muito mais caro do que a gente imaginava, tá? Mas esse é choque de oferta. O Banco Central, a gente tem uma banda ao redor da meta de inflação justamente para absorver choques de oferta, né? O que está acontecendo é que o Banco Central falou em português muito claro, olha, gente, se o governo não conseguir controlar os seus gastos, se o governo perder o controle sobre o fiscal, o mercado vai demandar cada vez mais prêmio de risco sobre a taxa de juros, e demandando cada vez mais prêmio de risco sobre a taxa de juros, eu vou ser forçado a subir esses juros de forma mais intempestiva, que é exatamente o que ele está tendo que fazer. Tá? E aí tem uma série de problemas. Primeiro, assim, o crescimento que a gente achava que ano que vem ia ser 2,5%, que fazia com que a taxa de desemprego caísse, que fazia com que a gente continuasse num caminho de crescimento
relativamente mais alto do que a gente cresceu. Lembra que a economia brasileira nos últimos 20 anos cresce 1% na média, né? Então, assim, você crescer 2,5% e você continuar com esse processo de aprofundamento financeiro, que talvez seja a coisa mais positiva que a gente possa falar que estava acontecendo na economia brasileira, que o mercado financeiro brasileiro, ele sempre foi um grande órgão alocador que pegava a poupança do setor privado, passava por um veículo de investimento e devolvia essa poupança para o governo, porque o governo tinha que financiar um déficit fiscal gigante, né? Nos últimos 3 anos, 2 anos e meio, o setor financeiro passou a ser pega a poupança do setor privado, passa por um veículo de investimento, financia o setor privado. Surgiram grandes empresas, foram feitos grandes projetos de investimento na economia brasileira nos últimos 2 anos, 2 anos e meio, tá? E é assim que funciona o sistema capitalista, né? A gente trabalhando todo dia, o setor privado alocando capital, né? Colocando capital em risco e cuidando desse capital, competindo, e isso gera emprego, gera renda e gera aquela espiral de crescimento positiva, né? Uma taxa de juros de 10% muda esse processo de aprofundamento financeiro, ele certamente joga um pouco de areia na engrenagem, né? Por quê? Porque agora, em vez de financiar uma boa empresa do setor privado, você pode simplesmente financiar o governo brasileiro, e o governo brasileiro vai te pagar 10% para financiar, para ser financiado com liquidez diária. Então, assim, a gente volta um pouco ao mundo pré-ajustes, né? O mundo que foi o mundo que uma parte da minha carreira, da carreira do Rodrigo, com a qual a gente viveu, né? Mas, assim, qual que é, de verdade, olhando o fiscal, a gente tem que, quem quer que seja, a gente vai falar de 2022 em alguns momentos, mas quem quer que seja o presidente eleito, a gente tem que ter um compromisso, tá? E aqui eu não vou emitir nenhuma opinião política, por favor, se vocês entenderem que eu estou favorecendo um lado ou do outro, eu me expressei mal. Eu não quero emitir nenhuma opinião política de nenhum lado, tá? Mas quem quer que seja o próximo presidente brasileiro, ele tem que estar comprometido com a austeridade fiscal. Porque se você não tiver austeridade fiscal, você não tem estabilidade da taxa de juros. Se você não tem estabilidade da taxa de juros, você entra numa dinâmica muito pior de dívida. Entrando numa dinâmica muito pior de dívida, a gente volta para uma situação lá da década de 90. Tá? Não estou dizendo que esse seja o cenário central, não acho que esse seja o cenário central, acho que o próximo presidente brasileiro tem uma chance razoável de ser comprometido com a estabilidade, porque, poxa, se você não se comprometer com a estabilidade, o negócio vai ser tão ruim que você não vai ter nem tempo de governar, né? Então, assim, eu acho que quem quer que seja o próximo presidente vai acabar entendendo o imperativo fiscal, né? E aí eu falei para vocês do fiscal, e tem uma parte que, se não toma tanto a importância de dimensão fiscal, porque o fiscal nos mata em última instância, né? O fiscal faz com que a gente entre numa crise profunda, mas tem uma parte no Brasil que pode e deveria ser melhorada, que são as reformas estruturais. É o que, em português claro, a gente chama de laranja madura na beira da estrada. Não sei qual easy pickings do inglês, né? Não sei como é que fala isso em francês, Elisa, desculpa, entendeu? Mas assim, fazer as reformas estruturais. Se tem uma coisa, e todos nós aqui que somos empresários, eu como sócio da XP, o Rodrigo como sócio, entendeu? Assim, se tem uma coisa que todos nós lidamos no dia a dia, é a dificuldade do ambiente de negócios brasileiro. Tá? Que eu quero dizer com isso, gente? Quando você pega o Fórum Econômico Mundial, ele tem um ranking de competitividade, por exemplo. São 141 países. Tá? O Brasil é número 70, né? 71 de 141 países. Né? Então, a gente não é exatamente um país ultra competitivo, né? E aí lá tem vários critérios, tem infraestrutura, educação, segurança. Tem um critério que é um critério que nos deixa muito desanimados ou muito esperançosos, depende se você vê o copo muito meio cheio ou meio vazio. Tem um critério lá que chama peso do governo, government burden, que em português, claro, é o quanto o governo atrapalha o setor privado. Nesse critério, o Brasil é número 141 de 141 países. Tá? E isso significa que o setor público brasileiro, o governo brasileiro, através de regulação, através de uma tributação complexa e excessiva, atrapalha o seu setor privado mais do que os outros 140 governos numa lista, né, naquela lista. E aí, gente, ok, quando você perde em eficiência para o Canadá, para a Finlândia, para Singapura, só ok, é que nem a Singapura jogar futebol com o Brasil, você espera que eles percam, né? Então, assim, agora, quando você, e eu não quero ser politicamente incorreto, mas quando você começa a perder para o Azerbaijão, para a Ucrânia, para estados falidos, né? Aí começa a ser ruim.
Quer dizer, o ambiente de negócios brasileiro ele é excessivamente complexo, tá? E isso pode ser mudado, isso deveria ser mudado. O ministro Paulo Guedes entende isso profundamente. Tá? Eu trabalhei com o ministro Paulo Guedes durante bastante tempo, e ele, poxa, já na década de 90, 1994, quando eu comecei a trabalhar, ele falava, olha, o ambiente de negócio brasileiro é um ambiente extremamente hostil ao empresário. O empresário brasileiro, entendeu? É um herói. A gente sofre de darwinismo corporativo. Eu tenho essa ideia de que o Brasil tem alguns dos melhores empresários do mundo, porque se você é empresário no Brasil e você sobreviveu nos últimos 30 anos, é porque você é bom, de verdade, é darwinismo corporativo. Você já teve que lidar com hiperinflação, com depreciação cambial, com greve dos caminhoneiros, com confisco de conta corrente. Eu, além de morar no Canadá, morei 5 anos na Suíça. Eu brinco que se a greve dos caminhoneiros acontece na Suíça, 10% da população morre de fome, porque lá se o trem não saísse às 7h01 e ele saísse às 7h03, as pessoas ficavam desorientadas, falavam, pô, poxa vida, na Suíça de antigamente os trens nunca atrasavam 2 minutos, tal, que absurdo. E a gente aprende a lidar com isso. A gente não morre de tédio aqui, não. Pois é, exatamente. De tédio a gente não morre. Então, tem um espaço muito grande e, assim, de verdade, para você melhorar o ambiente de negócios no Brasil, para você tornar o ambiente de negócios, de novo, o setor privado brasileiro ele é dinâmico, ele tem bons empresários, ele tem boas perspectivas. A gente tem um setor de agronegócio extremamente poderoso, a gente tem um setor de recursos natural, a exemplo do Canadá, extremamente poderoso, a gente tem um mercado de 200 milhões de consumidores, quer dizer, a gente tem recursos energéticos, a gente tem recursos hídricos que são quase únicos no mundo, enquanto país. Então, a gente pudesse maximizar essas vantagens comparativas que a gente tem e só não atrapalhar o setor privado, eu não preciso que o governo ajude a XP, de verdade. Não quero a ajuda do governo, só quero que ele não me atrapalhe competitivamente, que ele não coloque um saco de 50 quilos de pedras nas minhas costas e me mande correr uma maratona. Entendeu? Então, assim, esse espaço ele existe para a economia brasileira, para uma melhora, para um ambiente regulatório menos hostil para o empresário, e aí você tendo, a gente já caminhou nesse sentido, a reforma trabalhista é uma boa reforma, ela já tirou uma série de pesos do setor privado, mas continua uma série de outras coisas que são absurdas. A própria reforma tributária, entendeu? O Brasil é o país do mundo no qual se leva mais tempo tentando descobrir quanto a gente deve pagar de imposto. Entendeu? Não tem nenhum país daquela lista lá dos 141 que se gaste tanto tempo. A gente gasta 10 vezes a mais, esse número é também um número do Fórum Econômico Mundial, do que a empresa canadense. A empresa brasileira gasta 10 vezes mais tempo do que a empresa canadense tentando descobrir quanto é que ela vai pagar de imposto, e ainda assim ela é autuada pela Receita Federal, né? Porque o negócio é complicado para chuchu. Né? Então, assim, quando a gente olha para isso, existe um espaço muito grande para melhora. Tá? Então, quando a gente olha o próximo governo, se a gente tiver um próximo governo que entenda que, olha, o que eu tenho que fazer é deixar o setor privado trabalhar, tornar o ambiente de negócios um ambiente menos hostil, tá? Tornar a situação tributária, não precisa diminuir meu imposto, não, só torna meu imposto mais simples de ser calculado, entendeu? Para eu não passar 2 meses e meio tentando descobrir qual é a carga tributária sobre a minha empresa, entendeu? Assim, olha, torna o ambiente tributário mais simples, torna o ambiente de negócios mais simples. O ministro Rogério Marinho fala, uma padaria aqui no Itaim, do meu lado, pode levar 38 multas diferentes só pelo banheiro da padaria. Né? Assim, poxa, como é que você faz negócio nesse ambiente? Né? Então, assim, existe um espaço muito grande para melhora. Tá? E aí a gente vai melhorar, a gente vai caminhar nesse sentido. Já tem uma pergunta aqui, não sei se vocês querem abrir para as perguntas, mas assim, a gente vai caminhar nesse sentido? Vai depender de 2022. Assim, é como se o Brasil tivesse 2 grandes horizontes temporais. Né? O que acontece daqui até 2022, e nesse sentido, a PEC do teto dos gastos, a tramitação dessa PEC pelo Senado, ela é importante. Né? É importante que a gente limite os gastos àquilo que já foi acordado. A gente já, na minha humilde opinião, a gente já até gastou um pouquinho mais do que a gente deveria. Você criar os programas de complementação de renda, ok. Você pagar os precatórios, o Supremo te mandou pagar os precatórios, então você não tem nenhuma escolha enquanto governo, né? Você tem que seguir a lei. Agora, tem nessa PEC aí uma série de coisas que não são só programa de complementação de renda e que não são só precatório. Tem uma série de coisas ali, de emenda de parlamentar, uma série de coisas que tem não cheirinho são... de eleição ali, né? Tem cheirinho que não de são eleição absolutamente ali. necessárias, vamos dizer assim. Né? Então, a gente
mantiver o dano àquilo que já foi anunciado, ou seja, essa PEC volta do Senado e é aprovada da forma mais ou menos como ela já foi na Câmara, ou seja, não tem mais nenhum jabuti, né, para usar o termo brasileiro, que é colocado em cima de um poste, ok, a gente não é bom, não acho que isso seja um resultado positivo, mas é o que temos para hoje, né? A gente limita a perda, coloca isso na conta, e aí em 2022 a gente vai discutir de verdade que país a gente quer ser, né? A gente tem, em 2022 vai ser a eleição mais importante dos últimos 25 anos no Brasil. Por quê? Porque a gente vai discutir que país a gente quer ser, que modelo de país a gente quer ser. A gente quer ser um país que cresce, gera emprego, gera renda através do seu setor privado, através de suas vantagens competitivas, do agronegócio, setor de recursos naturais, de um setor de tecnologia que nasceu, entendeu? Apesar de todas as dificuldades, entendeu? Empresas como o Mercado Livre, como a XP, entendeu? Assim, de um setor de tecnologia dinâmico que está surgindo, de uma classe empresarial que é muito boa e muito competitiva, ou a gente vai escolher um modelo mais intervencionista estatal, onde a gente tem aquela visão antiquada de que o Estado tem que resolver todos os problemas de todo mundo, o Estado tem que dar dinheiro para todo mundo e não falta recursos para o Estado, quando a gente sabe que o Estado, na verdade, é uma ficção, né? O Estado ele não existe, o Estado somos nós, né? O Estado ele não cria recursos, né? Ele tira recursos de um lado e coloca de outro. É exatamente isso que acontece. Então, ele tira recursos daqui e coloca lá, ele é um grande realocador, né? E a gente vai escolher um modelo mais estatal, mais intervencionista. A gente já viveu esse modelo 2 vezes, né? Quando a gente viveu esse modelo na década de 70 e ele deu errado, né? O final da década de 70, quando a gente começou a adiar as reformas que deveriam ter sido feitas, né? E depois na nova matriz econômica, ou seja, a gente tentou reviver aquela década de 70, e os dois terminaram exatamente da mesma forma, com crescimento baixo e inflação alta. Então, assim, a gente vai escolher esse modelo pela terceira vez? Aí, gente, eu acho que não. Tá, aí eu tenho um certo grau de otimismo. Eu Arthur, acho que você acha que 1 ano até a eleição é tempo suficiente para ocorrerem problemas graves o suficiente para a gente nem chegar nessa condição de ter uma escolha para onde a gente quer chegar? Até em cima de uma das perguntas que foram feitas aqui, que são 12 meses até a eleição, e a gente tem um problema fiscal muito grave, a gente tem assim, uma pouca capacidade de absorver investimento. Então, assim, a eleição em si, ela não pode ter aspectos políticos que fragmentem demais a situação para a gente chegar num cenário de hiperinflação, de juros absurdamente altos? pode. Tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, que é nunca subestimar a capacidade de um governo de fazer besteira. Assim, aprendi a duras penas, isso aí. Assim, poder pode, mas é o cenário mais provável? Não. Por quê? O sistema político como um todo, você pode até discordar muitas vezes do sistema político, mas o sistema político tem uma lógica muito particular, que é o sistema, qualquer político quer se reeleger, né? Então, assim, você tem que ver o mundo sobre essa lente, se você tem que tentar entender o mundo político sobre essa lente, tá? E sob essa lente, uma crise deflagrada, hiperinflação, crescimento baixo, não é do interesse de nenhum político, tá? A não ser que você esteja na oposição, tá? Mas se você está sentado no governo nessa altura do campeonato, você não quer entrar uma eleição ano que vem com inflação rodando a 10%. Você não quer entrar uma eleição ano que vem com desemprego em 14%, tá? Político nenhum quer enfrentar isso, né? Então, assim, existe uma certa lógica dentro do sistema, né? O sistema, por si só, ele tenta se sustentar, né? Ele tenta se manter no poder. Então, assim, é possível que a gente exploda? Rodrigo, acho que é possível, tá? De novo, tem sempre um erro de cálculo, tem sempre a capacidade de um governante de tomar, ou de um sistema de tomar as decisões erradas. É o cenário central? Faz sentido? Não faz muito sentido, não. Tá? A gente tem instituições fortes. Uma coisa no Brasil que você pode dizer é o seguinte, gente, apesar de todos os males, a gente tem vizinhos aqui ao nosso redor que fizeram escolhas políticas muito piores que as nossas, né? O Brasil, toda vez que confrontado com o abismo, a gente nunca pulou enquanto sociedade, né? A gente já chegou perto do abismo, a gente já chegou na beira do abismo, olhou para baixo e a gente nunca pulou, né?
tem alguns vizinhos nossos ao sul aqui, para não citar nenhum nome, que já pularam as 3 vezes seguidas, né? O cara pula, sobe a montanha, pula de novo, sobe a montanha, pula de novo. Então, assim, a gente não, né? O sistema brasileiro, ele tem seus checks and balances, né? O próprio sistema político por si só, né? Quando você olha os 32 partidos do Congresso, o Centrão, aquela turma toda, eles sabem que se você quebrar, para usar o termo do Fernando Meirelles, o mecanismo, se você quebrar o mecanismo, você entra numa situação de descontrole. Se você entrar numa situação de descontrole, nem eles se elegem de novo, e eles não se elegendo, eles não conseguem oferir resultado econômico do sistema. Então, assim, não é do interesse de ninguém que o mecanismo quebre, né? Não, e tem um comentário aqui do Luiz Eduardo, né? Ele fala como trabalhar para que a população entenda mais esses conceitos e não escolha o caminho do intervencionismo, né? Pelo menos a minha visão, o brasileiro ele se acomoda, é claro que esses auxílios emergenciais eles geram esse excesso de acomodação e influencia com certeza na eleição. A gente teve já muitos estudos em relação a isso, mas a minha visão é que falta um pouco também aquele investimento micro, né? Educação, a gente fala um pouco do longo prazo, né? O Chile, eu acho que é um estudo de caso espetacular, quando a gente fala de educação, e então a gente fica nesse ciclo vicioso de curto prazo, e a gente não consegue ver uma mudança cultural. Então, o que você acha que poderia ser feito nesse sentido, se é que eu estou certo? Perfeito, cara. Eu concordo com a sua opinião, Rodrigo e Luiz Eduardo. Essa é a pergunta. Assim, o Churchill falava que a democracia é o pior sistema, situando-se todos os outros, né? Então, assim, mas tem uma coisa que a democracia precisa, que é o ponto que o Rodrigo levantou, que é o seguinte: uma democracia, isso é provar, a gente consegue provar isso matematicamente e na prática, tá? Ela precisa de uma população que saiba quais escolhas ela está fazendo, né? Para um sistema, você olha todos os sistemas democráticos no mundo que funcionam de forma relativamente bem-sucedida, todos eles, a população tem um nível de educação que ela entende que, se você escolher, olha, um programa de complementação de renda muito maior, você tem que escolher tributar alguém do outro lado, ou seja, tem sempre uma escolha. Olha, eu vou gastar mais em educação, vai ter menos dinheiro para infraestrutura, eu vou gastar mais em infraestrutura. O problema das democracias falhas, ou das democracias mal-sucedidas, é quando um político consegue se eleger vendendo castelo no céu, que é, olha, eu vou aumentar o dinheiro para a educação, eu vou aumentar o dinheiro para a saúde, para o transporte, eu vou criar um programa de transferência de renda, eu vou empregar todo mundo e vou fazer isso sem aumentar imposto. Assim, olha, uma população educada olha para isso e fala assim, olha, cara, você está me vendendo um negócio que não existe. Uma população que não tem a capacidade de entender o funcionamento básico de um governo tem essa dificuldade. Em defesa da população brasileira, tá? Quando a gente foi confrontado com problemas agudos, quando é que a gente destruiu a espinha inflacionária brasileira que ficou lá, quando a gente quebrou a espinha da inflação no Brasil, que ficou em hiperinflação durante quase 20 anos, tá? Quando foi socialmente, entendeu, inaceitável, a inflação estava num nível tal que a sociedade brasileira falou, chega, não quero mais. A gente primeiro testou todos os remédios heterodoxos que a gente conhecia do livro-texto, depois a gente inventou alguns remédios heterodoxos que não existiam no livro-texto, foram a lá brasileira mesmo, jabuticabas. Aí, obviamente, todos eles deram errado, e a gente falou, não, a inflação é um problema monetário, um problema de excesso de gasto fiscal do outro lado, então a gente tem que controlar isso dentro do governo. A gente elegeu um governo, que foi o governo Fernando Henrique, para derrubar a inflação. Eu acho que a gente vai ter que ter uma discussão como sociedade brasileira do tamanho do Estado. O tamanho do Estado brasileiro na sociedade, na economia como um todo, entendeu? A gente quer um Estado que nos tribute até aqui e que retorne uma educação de qualidade ruim, uma saúde de qualidade ruim, uma má segurança, uma má infraestrutura. É essa a discussão que a gente vai ter que ter como sociedade daqui a pouco, entendeu? E eu acho que a gente está começando a ter essa discussão, entendeu? Eu sei que é puramente anedótico, mas você já começa a ver a discussão do motorista de táxi dizendo, poxa, cara, olha só, pô, a gasolina está subindo porque o imposto subiu, e ainda assim, poxa, eu vou no hospital e eu não consigo ser atendido. Então, a gente está começando a discutir o contrato social, vamos dizer assim, para usar um termo do Rousseau, né? Que é, poxa, o que a gente dá para o governo e o que o governo dá de volta para a gente, né? Então, acho que tem espaço, sim. Tem espaço ainda em 2022? Não sei, talvez seja cedo demais a isso. Não, perfeito, eu concordo plenamente. Eu acho que a gente
vem ouvindo, né? As rodas de bar, a gente costuma dizer, né, que há 10, 20 anos atrás as rodas de bar só falavam de futebol e hoje em dia se fala de política. Então, pode Não, é ser uma isso. mudança. Pode ser uma mudança. Fala-se de política e se critica o sistema, né? Porque antigamente, durante muito tempo, e olha, para ser muito claro, não tenho absolutamente nada contra funcionário público, tá? Meu pai foi funcionário do Banco Central a vida inteira, tá? Mas assim, você já discute essa ideia de, poxa, vem cá, por que um funcionário público se aposenta com 55 anos e é promovido e tem uma série de benefícios, e eu aqui tenho que ficar trabalhando, entendeu, até os 70, pagando imposto e etc. É isso que a gente quer como contrato social? A gente quer uma casta de brasileiros que têm direitos e uma casta de brasileiros que têm obrigação de pagar pela aposentadoria desse cara aos 55 anos? Essa é a discussão madura que a sociedade deveria ter. Que acho que a gente vai ter em algum momento, está começando a surgir isso. Tá? As reformas foram um aspecto super importante, né? Previdenciária e E é trabalhista, eu trabalhista? acho Sem que, dúvida. pô, Sem dúvida. sem dúvida, né? Sem dúvida. Ah, Deixa eu pegar aqui a pergunta do Fábio, se você me permitir, Rodrigo, que ele fica à fala vontade, Arthur. se a gente pode cair com o BC já subindo os juros, se a gente pode cair numa estagflação. Fábio, a verdade é que pode. A verdade é que, muito provavelmente, ao longo do segundo semestre do ano que vem, a gente tem um risco razoável de ter um crescimento, se não zero, talvez negativo do PIB. Por quê? Porque a política monetária funciona com lag de 12 meses. Né? Então, todo esse aperto monetário que você está vendo aqui, ele vai fazer com que a inflação caia, a oferta se normalizando também vai ajudar na queda da inflação, mas ele vai ter um custo em termos de atividade econômica, isso é muito claro. Né? Quer dizer, uma coisa é você investir, você é uma empresa do setor privado, você tem um custo de capital, você levanta dinheiro a 10% ao ano por 10 anos, que era o que você conseguia fazer até maio desse ano. Agora, se você for empresa privada, você vai levantar dinheiro a 13%, 14% ao ano, né? Por 10 anos, talvez mais até. Então, assim, o que acontece é que o retorno sobre o seu investimento começa a ficar mais baixo, ou o spread entre o teu custo de capital e o retorno do teu investimento fica mais baixo, você faz menos investimento, tem menos investimento, você contrata menos gente tem menos renda, você entra naquela espiral desinflacionária, não é desinflacionária, aquela espiral, entendeu, ruim, que você de baixo crescimento. Eu acho que esse é muito provavelmente o cenário que a gente vai viver ao longo de pelo menos 2022. Quer dizer, o que dá um pouco de desânimo não é nem que a situação seja horrível, a economia brasileira vai argentinizar ou virar Venezuela, com todo respeito aos nossos vizinhos, tá? Assim, não é isso que eu estou falando, não. O que dói como brasileiro, como dizia o ex-ministro Roberto Campos, o avô do atual presidente do Banco Central, o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. A gente estava vivendo uma oportunidade dourada, gente, de nos juntarmos a essa corrente de crescimento global. O mundo está crescendo, está demandando as coisas que a gente produz, ele demanda proteína, tudo bem, a China desacelerou, então o preço do minério de ferro caiu, mas, poxa, ainda assim, o crescimento global nos ajuda. A gente tem juros zero, você tem hoje em dia no mundo 15 trilhões de dólares alocado a juros zero ou nominal negativo. Então, se a gente pegasse um pedacinho desse dinheiro e transformasse em investimento, captasse para o Brasil, transformasse em investimento em infraestrutura, em saneamento, em geração de energia, transmissão de energia, cara, a gente podia captar 50, 100 bilhões de dólares por ano de investimento estrangeiro direto, vindo do Canadá, vindo da Austrália, vindo de vários lugares onde você está com capital abundante, e a gente transformar isso em investimento, você mudava o perfil da economia brasileira. Não é muito esse caminho que a gente está indo, infelizmente. E até pelo lado do consumo, né, Arthur? A gente é uma cultura extremamente que tem o perfil de viver endividada, né? O oposto de um Japão, por exemplo, a gente tem uma baixa capacidade de gerar poupança, e quando você sobe juro, eu até estava brincando esses dias, conversando com alguns clientes, que provavelmente a gente vai ver essas empresas de consumo virar de novo a empresas financeiras, né? Casas Bahia, aquela história do crediário, de tocar o sininho, vai alavancar todo o sistema, e com certeza a venda em si ela vai diminuir, não tem como. Pois é, não tem jeito, né? Quer dizer, uma coisa é você comprar uma televisão, entendeu? Em prestações com juro a 6,5, outra coisa é com juro a 11, né? Fazer financiamento da casa própria, entendeu?
financiar uma fábrica nova, uma série de coisas. Assim, a política monetária funciona, né? Assim, de um lado ou para o outro. Né? Pois então, é. assim, Vai travar, né? Ela trava, entendeu? Assim, e infelizmente é esse o caminho. E o Banco Central do Brasil não tem muita escolha. Infelizmente, a gente está meio que passageiro. O que vai determinar o Brasil não vai ser a política monetária, né? Durante muito tempo, a gente ia ficar prestando atenção em política monetária, o que ia acontecer, etc. Agora, o que vai determinar o Brasil daqui para frente é a política fiscal e o ciclo eleitoral. Assim, essa é a resposta, né? O Banco Central vai fazer o que ele tem que fazer para trazer a inflação para o centro da meta, mas não é ele que está no assento do piloto, ele está no assento do passageiro a essa altura do campeonato. Perfeito, perfeito. Arthur, a gente está estourando o tempo aqui. A gente vai ter um sorteio de um curso da XPEED, da plataforma de treinamento da XP. Mas antes disso, eu gostaria de te liberar, te agradecer imensamente. Eu acho que foi super proveitoso. A gente iniciou essa comissão com chave de ouro. A gente passou por temas aqui super relevantes e de início, então acho que eu só tenho a agradecer mesmo. E, claro, se aparecerem outras dúvidas, como eu tenho o seu acesso direto, eu vou pedir para os associados, para quem participou, enviar as dúvidas para a comissão. Eu entro em contato com você diretamente, a gente pode responder posteriormente ao evento, tá bom? Deixa eu agradecer aqui ao Rodrigo, a todos que tiveram a paciência de me ouvir, entendeu? Eu estou 100% à disposição o tempo inteiro. Vocês já sabem que o Canadá tem um lugar especial no meu coração, entendeu? Eu discuto isso com a minha mulher. Um dia a gente ainda talvez volte a morar lá, entendeu? Quando os filhos já tiverem crescidos, tal. Então, de verdade, gente, sempre que a gente puder, sempre contem com a gente, contem com a XP. Eu estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado, Arthur. Muito obrigado e bom resto de semana. Até logo. Pessoal, então a gente agora, conforme a gente divulgou no nosso convite, a gente vai ter o sorteio de um curso da XPEED, tá bom? Então eu vou passar para a Karine aqui. Karine, a gente tem um aplicativo que vai fazer o sorteio. Eu acho que o aplicativo vai até aparecer aqui na tela. Tá bom? Se alguém ganhar, for aí o sortudo e não tiver interesse no curso, avisa a gente já na hora aqui no chat que a gente sorteia de novo. Tá joia, gente? Isso aí, Karine, vamos lá. Estou aguardando aqui a resposta. Aí, ó. Vamos ver diretamente. A Andressa ela vai fazer em tempo real aqui pra gente. Os tambores, toca os tambores. Guillaume, o meu francês está péssimo, né, Karine? Não, tá ótimo. Guillaume Legarrier. Conheço muito bem. Que bacana, parabéns, que Guillaume. Bacana. Olha, você ganhou um curso da XPEED School de como investir em bolsas, em ações. Então, a gente vai entrar em contato com você, passando todos os detalhes para você ter o acesso, tá bom? Então, parabéns, Guillaume. Espero que você faça parte da nossa Comissão de Assuntos Financeiros. Será muito bem-vindo. Muito bom, Karine. Parabéns, Guillaume. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de todos, em nome da Conexão BR, em nome da CCBC, e a gente vai ter, ao longo dos próximos meses, novos eventos, a gente vai trazer outras pessoas para trazer conteúdo, para a gente trocar experiência, e agradeço mais uma vez e bom resto de semana para todos. E, Rodrigo, apenas lançando aqui o convite para todos que têm interesse em participar dessa comissão, que entre em contato com a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, e aí a gente vai estar distribuindo, vai estar entrando em contato com vocês sobre o calendário das próximas reuniões. Exatamente. Muito Isso vai estar também no site, vai estar no site da Câmara de Comércio, na seção da nossa Comissão de Assuntos Financeiros. Obrigado a todos e bom dia, bom final de semana.